Olá, sejam bem-vindos ao Pauta Aberta. Hoje vamos tratar de alcoolismo. O álcool é uma droga aceita socialmente, legalizada e vendida em bares e supermercados de todo o país. O que não se revela sobre ele é a quantidade de vítimas que ele faz e o mal que causa ao consumidor, aos seus amigos e à sua família. Estudos e pesquisas revelam que um produto tido como comum em rodas de amigos pode ser uma armadilha fatal, já que está associado a altos índices de mortalidade. Estamos hoje com a doutora Clarice Sandi Madruga, graduada em Psicologia pela PUC, com mestrado em Neurociência e ênfase em Dependência Química. Desde 2008, Clarice atua na área de epidemiologia do uso de substâncias psicoativas e atualmente é coordenadora do Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, desenvolvido pela UniAD. Seja bem-vinda, Clarice. Obrigada. Clarice, para começar, você poderia nos dar uma breve introdução sobre o LENAD, do que ele trata exatamente, explicá-lo para o público, por favor? Claro. Bom, o Levantamento Nacional de Álcool e Drogas, como chama o LENAD, ele é um estudo repetitivo epidemiológico, que se chama. Ele começou em 2006, onde foi quando foi construído o INPAD, que é o Instituto de Políticas Públicas de Álcool e Drogas, lá da Unifesp, e a gente conseguiu esse financiamento para fazer pela primeira vez um levantamento que fosse representativo de toda a população brasileira, um levantamento nacional. Porque até então a gente tinha pesquisa sobre álcool e drogas, mas elas eram ou relacionadas a só estudantes, limitadas aos estudantes ou de escolas ou de faculdades, ou estudos que eram só em capitais do Brasil. Por quê? Porque o Brasil é muito grande, é muito difícil mandar entrevistadores para todo o território nacional. Então, foi lá em 2006 que a gente conseguiu o primeiro financiamento e a gente fez o primeiro LENAD. E agora, o segundo LENAD foi feito em 2012. E a gente conseguiu pela primeira vez, então, não só ter um dado que fosse do país todo, mas também comparar como foram as mudanças de consumo, tanto de álcool, de droga, lícitas e ilícitas, em toda a população brasileira num período de 6 anos. E se tratando do dependente, o que leva um jovem a se iniciar no mundo do alcoolismo? O álcool é uma dependência que ela começa de forma silenciosa, né? Muita gente ela vai abusar de álcool por anos e anos e anos até desenvolver a síndrome de dependência do álcool, como se diz. Então, eu acho que é legal já falar antes também do que é essa síndrome, né? A gente muitas vezes acha que se bebe demais, então é alcoólatra, né? Como se fala leigamente. Então, não é o caso. A dependência química, ela se chama uma síndrome justo porque não depende só do consumo, depende de quanto aquele consumo impacta na vida da pessoa, o quanto aquilo está afetando o dia a dia dela e as pessoas em volta dela. Então, ela envolve não só, muitas vezes nem sequer entra em questão se a pessoa bebe exageradamente ou não, e sim, muitas vezes bebendo só final de semana, por exemplo, isso pode impactar muito a vida dela e isso gerar um diagnóstico de doença, de alcoolismo, que seria o quê? Por exemplo, violência doméstica, alguém que bebe muito, fica muito agressivo e causa um impacto muito grande. Então, o que causa, a tua pergunta, seriam fatores de risco. Então, a gente tem uma combinação aí, nunca é uma causa única, sempre vai ter fatores genéticos, fatores do ambiente e fatores pessoais. O alcoolista, como é chamado atualmente, ele é considerado um doente. E o que leva ele a ser considerado como a ser diagnosticado como um alcoolista? O alcoolismo, então, ele vai em psiquiatria, qualquer diagnóstico, ele é construído a princípio baseado em critérios diagnósticos, que se chama. Existe um manual, que é o manual diagnóstico que é usado mundialmente, que é o DSM, está na versão 4, 5 agora, e ela traz critérios, as pessoas precisam preencher um número mínimo de critérios. Então, esses critérios vão ser o que eu acabei de falar, eles vão envolver não só a questão do consumo, mas o quanto o consumo está impactando. Então, são coisas como abdicou de fazer atividades que antes fazia e hoje parou de fazer em função do consumo, tem ansiedade de procurar a droga, tem a fissura, que é um conceito bem novo, inclusive dentro da dependência química, que se chama fissura, esse desejo incontrolável pela droga. Existe no alcoolismo especificamente uma série de critérios que tem a ver com a síndrome de abstinência, né, e que muitas vezes a gente simplifica e diz, se está tendo síndrome de abstinência, se treme de manhã, é porque é alcoolista. Sim e não, existe um critério que se refere a isso, mas ele nunca é único. Sempre um conjunto de critérios, e se a pessoa preenche um número mínimo de critérios, ela vai considerar tendo a síndrome de dependência.
A pessoa apresenta sinais físicos e psicológicos? Sim, hoje em dia cada vez menos a gente separa, né? Mente, cérebro, físico, psicológico. Cada vez mais se considera tudo uma coisa que está envolvendo a outra, que está se retroalimentando. Então, assim, sim, simplificando, sim, existem os critérios que são fisiológicos, que é, por exemplo, a síndrome de abstinência, é o tremor, a sudorese, alteração de apetite, alteração de sono. E tem toda a questão dos critérios mais psicológicos, que seriam a ansiedade de buscar a droga, a fissura, e esses todos são os critérios mais psicológicos. Quanto mais cedo a pessoa passa a consumir o álcool, maior a probabilidade dela se tornar um alcoolista? Sem dúvida, tem vários estudos no mundo todo mostrando que quanto mais precoce é o uso de qualquer droga, quanto mais precoce o uso, mais chance ela tem de desenvolver dependência. Uma coisa interessante sobre álcool é que o álcool é um fator de risco para desenvolver dependência de outras drogas também. Então, um adolescente que começa muito cedo a beber, ele vai aumentar a chance também de desenvolver, por exemplo, dependência de maconha, de cocaína, de outras drogas. Né? Porque ele mexe em áreas do cérebro que ainda estão crescendo e que estão relacionadas com desenvolver dependência. Como você avalia a fiscalização governamental para a venda de bebida alcoólica para menores de idade? Existe um artigo publicado pelo nosso grupo que se chama O Mercado de Álcool no Brasil, a falta de regulação do mercado de álcool do Brasil, que é justamente sobre o grande problema nosso de lutar contra a maior indústria mundial quase, né? Que é a Ambev, que é uma indústria muito forte e que, embora aparentemente pareça, né, se diz preocupada com a venda para adolescente, não favorece muito. Não existe política pública que realmente fiscalize de forma regular, que penalize quem venda. Então, assim, a gente está num mercado sem regulação e por isso é tão acessível e por isso tão usado. As empresas que fabricam as bebidas, elas têm culpa no aumento do consumo pelos jovens ou essa culpa fica mais evidente na publicidade realizada em torno da bebida alcoólica? As empresas, elas geram essa publicidade, né? Um dos dados do Lenad interessante foi o aumento do uso entre meninas jovens. Isso é um belo de um exemplo quanto a publicidade influencia. A gente teve muito recentemente uma mudança de público-alvo, principalmente nas campanhas publicitárias. Antes a propaganda de cerveja era aquela clássica voltada para um homem, porque era uma mulher bonita, exposição do corpo. E o que a gente foi percebendo muito recentemente foi campanhas que são mais abertas para o público feminino. O produto mudou, as bebidas são mais doces. A gente vê, por exemplo, aqui em São Paulo é muito comum se ver meninas vendendo ou promovendo uma bebida com uma bandeja com esses ice, que se chama, que são essas bebidas que são muito disfarçadamente alcoólicas, porque na verdade elas têm um índice de açúcar altíssimo, outros componentes que fazem o gosto mudar, e isso é pensando no público jovem feminino que prefere uma bebida doce, e isso refletiu diretamente nos dados que a gente viu. Segundo os dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a cada 100 mil mortes no Brasil no ano de 2000, no Brasil ao ano, 10,2% são causadas pelo álcool. Sabendo dessa periculosidade do álcool, por que os estudos sobre o tema demoram tanto para ser coletados e publicados? Sim, se sabe que o álcool é a droga que mais mata, né? Está no topo da lista de doenças que causa mortes evitáveis, que se fala, que são mortes que poderiam ter sido evitadas, que não são como, por exemplo, o câncer ou doenças mais fisiológicas. Por que demora tanto para ter dado? Bom, primeiro o Brasil não tinha uma tradição de pesquisa, né? A gente não tinha uma coisa muito recente. E segundo, porque essas pesquisas levam tempo para serem produzidas e tempo para serem analisadas, divulgadas. Então, existe toda uma questão de operacionalidade, existe uma questão de auxílio financeiro, a gente precisa de órgãos para nos financiar, essas pesquisas custam muito caro. E também uma tradição científica de pesquisar isso. Então, são vários fatores. Eu acho que o lado bom é perceber o quanto mudou em muito pouco tempo. A gente tem muito dado hoje no Brasil, existe o Lenad, existem vários outros levantamentos acontecendo. O mais importante, existem levantamentos longitudinais, que são muito mais relevantes, que são acompanhando as pessoas no decorrer dos anos. E esses aí todos levam muito tempo, porque a gente tem que esperar as coisas acontecerem, acompanhar essas pessoas por tempo. Então, a gente está num momento de florescimento, está tendo muita informação
finalmente. É possível afirmar, então, que está num processo gradativo de evolução. Com certeza, a gente está florescendo, tem muito dado hoje, a gente está podendo pela primeira vez pensar e poder exigir de quem governa, de quem gera as leis, que essas leis e essas mudanças sejam baseadas em evidências, porque hoje a gente tem, antes a gente não tinha. Certo. O álcool é conhecido popularmente como um remédio para timidez. E por que ele ganhou essa fama? O que ele libera não é fama, ele é um grande inibidor, desinibidor social, né? Ele atua em áreas do cérebro que são as áreas que comandam a tua tomada de decisão no sentido de exposição, no sentido de impulsos. A gente tem o processo de intoxicação alcoólica no cérebro, ele começa pelas partes que são controladoras, as partes que dizem, não vou fazer isso que é meio estranho, todo mundo vai me olhar. Essa é a parte que ele atua primeiro. E o álcool é uma droga sedativa, é uma droga que anestesia. Então, a primeira coisa que ela faz é anestesiar a área que diz, não faz isso. Não faz isso que vai ser estranho, não faz isso que é um absurdo, não faz isso que é ridículo. Ela vai lá e anestesia essa área. Então, biologicamente explica porque que a primeira manifestação da intoxicação alcoólica é uma desinibição. E, com o seguir do consumo, vai ter uma sedação completa. Vai passar da parte de desinibidor social e vai realmente sedar, né? E daí as consequências mais graves da intoxicação. Qual seria uma outra forma de desinibir a pessoa sem que ela precisasse consumir o álcool? Para começar, isso depende de habilidades de repertório social, né? Então, por exemplo, um exemplo bem caricatural, mas que vale. Países escandinavos, países nórdicos, eles têm muito pouco convívio social. Eles estão em países onde existe acabam as relações sociais se construindo mais tarde, né? Não tem essa coisa muito latina de criança brincar na rua, todo mundo junto, e tem muito convívio já muito precocemente. Então, e se for olhar, são as culturas que mais consomem álcool, né? Então, existe sim a relação de aprendizado social, de aumento de repertório social, que pode sim ser trabalhado sem precisar de uma intoxicação para que isso aconteça. A gente sabe muito bem. Eu acho que tem um exemplo, não sei se eu vou me alongar tanto, mas tem um exemplo, eu morei muito tempo fora e muitas vezes saindo as pessoas para dançar, as pessoas perguntavam, nossa, tu bebeu tanto, onde que tá? Quando que tu tá bebendo? Eu falava, não, eu não bebi. Porque em outras culturas, muitas vezes, só o fato de estar dançando é necessariamente consequência de ter bebido. E no Brasil, não. No Brasil, a princípio, a gente é um país que tem mais repertório social naturalmente, está dentro da nossa cultura, conversar, não precisar estar bêbado para chegar, falar com alguém estranho, para dançar. Então, a gente tem isso ao nosso favor. Isso provavelmente explica por que no Brasil tem tanta gente que não bebe, diferente desses outros países. Vamos agora a um rápido intervalo comercial e o Pauta Aberta volta já. Estamos de volta com o Pauta Aberta. Continuamos conversando com Clarice Sande Madruga e falamos sobre o alcoolismo. Temos uma reportagem de Karen Bezerra voltada ao tratamento de dependentes. Vamos assistir? Estudos recentes apontam que 48% da população brasileira bebe. Destes, 32% não conseguem parar depois da primeira dose. Evitá-la é o princípio básico dos alcoólicos anônimos, uma opção de tratamento que está sempre com as portas abertas. Uma pesquisa feita pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas aponta que os jovens brasileiros começam a beber em média aos 12 anos de idade, o que favorece a dependência no futuro. Foi o caso da publicitária que hoje frequenta os Alcoólicos Anônimos. Eu comecei a beber com 13 anos de idade. Com 15 eu conheci a maconha, com 17 eu conheci a cocaína. Aí minha mãe me internou, né? Me pôs numa clínica. Eu estava com 40 anos, foram 30 anos de ativa. Eu fiquei 4 meses internada. É uma experiência que eu não recomendo para ninguém. A clínica falou que eu tinha que frequentar Alcoólicos Anônimos e eu comecei a frequentar. O mais importante, talvez, de Alcoólicos Anônimos, que é evitar o primeiro gole de 24 em 24 horas. O programa pede renúncia.
se contrariar, renunciar, evitar pessoas, lugares e situações. Os Alcoólicos Anônimos é uma irmandade mundial onde os participantes compartilham suas experiências e seguem um programa de 12 passos. O primeiro deles é reconhecer o vício. O psiquiatra especialista em dependência química, Dr. Arthur Guerra, explica por que essa atitude é importante para o tratamento. O principal tratamento é quando o indivíduo ele percebe que está sem o controle do álcool e a partir daí ele começa a ter uma situação de que ele mesmo acha que a abstinência é a única saída possível em relação a isso. E depois, eu acho que ele tem que ser egoísta. Eu acho que o jovem às vezes não é. O jovem precisa ser egoísta nesse quadro. Por que ele precisa ser egoísta? Porque ele tem que gostar mais dele do que de outras coisas, mais dele do que da bebida. Clarice, quem busca o tratamento inicialmente é a família ou o próprio dependente? Essa pergunta eu vou te responder precisamente porque a gente recentemente fez uma pesquisa só sobre os familiares. A gente entrevistou familiares no Brasil inteiro que tinham alguém dentro da família em tratamento e com certeza é a família. Né? Dentro dos casos onde o paciente referiu ter tido a iniciativa, mesmo assim acaba sendo, claro que isso nunca é 100%, eu estou falando de maiorias, uma tendência, mas mesmo quando o próprio paciente diz vou me tratar, a maioria das vezes, mesmo assim, precisa da família tomar as providências e procurar onde e ter o primeiro contato. Qual a influência familiar no tratamento, durante o tratamento? Enorme, né? Uma família pode fazer o tratamento ela mesma ou ela pode boicotar um tratamento que a princípio é maravilhoso. Então, o ambiente familiar ele é não só um fator de risco para essa pessoa começar a usar, né? Muitas vezes a gente banaliza o quanto que o jeito que ela cresceu, o quanto qualquer outro uso de drogas é banalizado lá dentro. E a gente esquece de associar isso com o uso depois, que causa problemas. Mas não, essa família ela influencia tanto no desencadeamento de um problema, quanto na manutenção no tratamento desse problema. Então, existe sim um papel muito importante do familiar. E como funciona a recuperação de um jovem dependente? Como funciona em termos de que tipo de tratamentos que ele pode buscar? Isso. Existe uma gama enorme de possibilidades de tratamento. A gente tem grandes categorias que seria hospital-dia, internação, outras atividades, né, que podem envolver. Existe o AA, que é muito conhecido, que é um dos que as pessoas mais procuram ainda e que tem um índice de sucesso muito, muito alto ainda e que é muito bom porque ele é muito disponível. Existem tratamentos farmacológicos, que às vezes a pessoa só vai ver um psiquiatra e faz medicação, mas uma coisa é certa, o que mais funciona é a combinação, é ter um pouquinho de cada coisa. Então, não adianta só internar, por exemplo. Muita gente tem essa fantasia de que se internar resolve. E muitas vezes não é nem o caso, né? Tem tipos de dependência e casos onde a internação não é nem recomendada, que o ideal é que essa pessoa vá para um grupo de apoio, um grupo de assistência, tenha uma supervisão clínica, né? Porque muitas vezes esse dependente ele tem outras desordens psiquiátricas, é muito comum a coexistência que a gente chama de comorbidade de depressão, de ansiedade, né? Que são os grandes fatores de risco que muitas vezes fazem a pessoa começar a usar lá no início e fazem isso se desencadear numa dependência. Então, é muito importante que haja uma avaliação clínica para essa pessoa tratar essas outras coisas. E a combinação disso é que faz o sucesso. É poder ter um olho na parte social, um olho na parte de convívios social em geral, um olho na parte familiar, um olho na parte biológica. Então, é a combinação que faz o caso ser bem sucedido. E outra coisa, tem que ser desenhado para aquela pessoa. Não existe um tipo que funciona para todos. E isso é o grande problema, que as pessoas tendem a achar que tem uma fórmula única, uma receita que vai lá, faz e funciona. E não, tem que ter uma avaliação individual e se pensar, nesse caso, o que seria melhor. Quando é o momento ideal para se procurar um tratamento? O tratamento formal, ele acaba só sendo real quando o problema já se desencadeou, infelizmente, né? Quando, na verdade, o ideal é que houvesse prevenção, né? A gente sabe hoje em dia, pela literatura, por pesquisas, que existem uma série de fatores de risco que fazem quase a gente poder prever
quando que o problema vai desencadear. E o ideal seria que a gente identificasse, né, os casos onde, nossa, essa pessoa ela tem história familiar de dependência, ela tem uma família com uso lá dentro, ela tem uma família talvez não com uso, mas muito desestruturada, ela teve um evento muito importante de vida, que é um estressor, e ela tem depressão. Isso são combinações de fatores de risco que fazem essa pessoa ter uma chance enorme de desencadear um problema. O ideal não é tratar, o ideal é prevenir. É muito mais barato e muito mais eficaz para essa pessoa e um ganho muito maior, ela não vai ter perdas. Então, eu vou mudar a tua pergunta. Então, não é qual é o momento ideal para tratar, é o quanto a gente tem que parar para pensar em prevenir, em detectar casos que muito provavelmente vão virar problema e atuar antes. A recuperação de jovens, ela se difere em algum aspecto da recuperação de adultos? Sim. No caso do álcool, a gente tem um índice de mais sucesso com adolescentes. E tem uma diferença muito grande de gênero também. Por exemplo, a gente sabe que o tratamento em mulheres é muito mais difícil do que em homens. Então, existe talvez maior diferença no tratamento entre meninos e meninas jovens do que entre adultos e adolescentes. Por quê? Porque o tratamento ele vai depender mais da gravidade da dependência. E a gente tem, sim, casos de dependência grave muito precoce. A gente tem um índice no Brasil de dependência de álcool, que é, na adolescência, que é quase igual dos adultos, o que é chocante. A gente está num país onde só pode beber com 18 anos e a gente tem 0,6% de adolescentes menores de 18 anos já com sintomas de dependência, com critérios para dependência. Então, é muito mais relacionado à gravidade da dependência do que quando atua. Às vezes, a gravidade acontece mais cedo. É mais difícil tratar um jovem ou um adulto? Difícil essa pergunta. Eu acho que vai depender das características pessoais. Eu acho que, por exemplo, é muito difícil tratar mulheres no alcoolismo. O gênero é mais importante do que a comparação de idade. Por quê? Porque uma mulher, muito provavelmente, num grupo de A, ela vai ser a única. Né? Então, existe uma quantidade menor de mulheres bebendo e uma quantidade ainda menor dessas mulheres que desenvolvem dependência, então ela não vai se sentir confortável num grupo só de homens. Então, é muito difícil fazer um tratamento mais voltado para essa menina jovem que talvez tenha desenvolvido dependência e que socialmente é muito mais grave do que o menino, porque muitas vezes acaba engravidando precocemente, acaba afetando muito mais ao redor do que um menino jovem. Então, essa diferença ela é mais importante do que a idade em si, é o gênero e outras coisas como, por exemplo, a existência de outros problemas, como depressão, como ansiedade. É muito difícil tratar uma pessoa com ansiedade. Então, tem que detectar essa ansiedade e tratar a ansiedade. Não adianta ficar lá tentando fazer 1000 estratégias para a pessoa não recair com álcool, se ela tem uma super ansiedade não tratada, não diagnosticada, não tratada, e que o álcool medica essa ansiedade. Então, essa pessoa vai ser mais difícil de tratar. Isso é mais importante do que a diferença de idade dela. Aproveitando o que você falou do AA, qual a eficácia do tratamento em grupo e em anonimato? Qual a eficácia do AA? O AA tem um índice menos pior, eu diria. É horrível dizer isso, mas a gente tem, infelizmente, índices ruins de sucesso, né? E daí entra todo um debate de o que é sucesso. Será que o sucesso é a abstinência completa? O AA diz que sim. O AA diz que uma pessoa, quando recai, ela volta ao zero, que é uma coisa muito criticada hoje na ciência, na parte acadêmica. Porque a gente vê que muitas vezes uma pessoa ela pode até estar recaindo. Primeiro, se vê que no tratamento faz parte a recaída. Né? Uma pessoa não para numa hora para outra e nunca mais usa. 99% dos casos existem recaídas e essas recaídas são até benéficas para ela aprender a lidar com essa recaída e saber como evitar a próxima. Então, hoje em dia, cada vez mais não se considera recair na droga como um índice de não sucesso. E o AA considera isso. O truque do AA, que é uma grande vantagem do AA, é a questão do grupo, né? A questão de saber que tu não é o único com aquele grande problema. E também a questão da disponibilidade. Tem AA em qualquer lugar. Né? A gente fala dentro da clínica da psicologia e da psiquiatria, quando fala de dependência química, se fala muito assim, o terapeuta tem que estar mais disponível que o traficante, no caso de droga ilícita, mas no caso do álcool é a mesma coisa. E uma das razões que o AA tem resultados bons comparado aos outros é que é muito disponível.
e tem toda uma cultura dentro do AGE, atender o telefone, eles mesmos se ajudam, tem uma questão do grupo muito forte que é muito benéfica nesse tipo de tratamento. Algumas casas de recuperação focam o tratamento na fé. Esse tipo de tratamento, ele tem eficácia? Qual a eficácia e a importância desse tipo de tratamento? A religião ela é muito bem sucedida quando essa pessoa primeiro adere, né, tem já uma predisposição, uma fé prévia, ela entra muito bem porque ela oferece para essa pessoa uma nova rotina, um novo estilo de vida, completinho. Né? E isso é muito difícil às vezes com outras coisas, mas qualquer outra atividade ou qualquer outra área que ofereça para essa pessoa uma rotina, um interesse novo, uma motivação nova, vai ter o mesmo sucesso. A religião é muito boa para isso. Pauta Aberta de hoje termina aqui. Muito obrigada, Clarice. Prazer. Muito obrigada a todos. Até breve.